Bom dia para você que está acompanhando o programa Fala Cidadão. Eu sou o Pablo Custódio, da assessoria de imprensa do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama. E começa agora o quadro A Voz do Servidor, é o SSMA, levando para você informações importantes sobre o funcionalismo público municipal, sobre o servidor municipal, informações importantes para você que mora em Araruama e quer ficar informado sobre o que acontece na sua cidade. Vou começar o programa falando de um assunto que realmente interessa muito o servidor municipal. A edição número 54 do jornal O Correio, que é o jornal que traz várias publicações do Executivo aqui no município de Araruama, traz a lei de número 1747, de 19 de julho de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2014 para o município de Araruama. E o sindicato fica atento à questão do planejamento do orçamento que o município vai dispor no ano de 2014, porque isso está diretamente ligado a algumas questões que dizem respeito ao servidor, como benefícios e também revisões salariais que o funcionalismo tanto aguarda. Está participando comigo aqui hoje o diretor de patrimônio do sindicato, professor Davi Chilens. Bom dia, professor Davi. Bom dia, ouvintes e servidores do município de Araruama. E o professor Davi está aqui para a gente justamente conversar sobre esse assunto. É importante não apenas o servidor estar atento, mas também é um assunto que deve despertar o interesse de toda a população da cidade. Professor Davi, você como servidor municipal, você como representante do sindicato, por que é importante o sindicato acompanhar a estruturação desse orçamento para o ano de 2014? Pois bem, é da mais alta importância porque a revisão salarial, que é um anseio dos servidores, e o pagamento de verbas rescisórias devidas nos processos judiciais que os servidores têm conquistado, se não constar uma verba específica no orçamento e que não seja remanejada, fica praticamente impossível do administrador conceder esses benefícios ao servidor. Nós tivemos um prefeito, alguns anos atrás, que ele dizia que o grande problema da administração pública era a de que quando existe verba não existia dinheiro, na visão dele, e quando existia dinheiro não existia verba. Quer dizer, a verba ela pode constar no orçamento, mas pode não haver dinheiro em caixa. Por outro lado, às vezes existe o dinheiro em caixa, mas o administrador pergunta, dinheiro até tenho, como que eu vou pagar essa solicitação, esse pleito, se não estava previsto no orçamento? Professor Davi, quais são os principais pontos que o servidor está atento atualmente em relação ao orçamento que possivelmente o executivo pode destinar ao funcionalismo? Pois bem, nós temos grupo de servidores que estão com o salário congelado já há muitos anos. E outro tanto tem aí o salário complementado através de bonificações e gratificações, o que não é interessante. O interessante é o servidor ser contemplado com um salário digno a partir do ponto inicial, né, como um salário base. Essa remuneração ela esteja de acordo com o plano de carreiras, né? O plano de carreiras, tanto do magistério como dos demais servidores, ele assegura uma revisão que ela é anual e que ela, para muitos servidores aí, não tem acontecido. Tem o grupamento dos servidores de nível elementar, que eles têm o aumento porque está vinculado ao aumento do salário mínimo federal. O magistério, eventualmente, tem uma revisão salarial, mas ela até aqui não tem sido anual. Nós passamos aí alguns anos sem qualquer reajuste, e aí eventualmente se consegue um percentual, mas não dentro daquilo que estipula o plano, que a revisão que ela seja anual. Davi, só vou fazer um intervalo aqui, que a gente vai ter agora uma participação de um servidor, que naquele espaço aqui do nosso quadro, chamada A Voz do Servidor. Se o programa se chama também A Voz do Servidor, nada mais do que correto o sindicato separar um espaço para o servidor levar a sua voz aqui na Rádio Costa do Sol. Vamos ter a participação agora do servidor aposentado Paulo Vicente Ferreira, conhecido aqui na cidade como Paulinho Xuxa. Paulinho, a voz é sua, a voz do servidor. Bom dia, ouvinte. Bom dia a toda a equipe da Rádio 560. Há uns 2 anos já tinha falado com o presidente do sindicato que para nós, da diretoria, ganhar maior credibilidade,
com os servidores, e o maior progresso para o sindicato seria, da nossa parte, haver maior desempenho para levar avante a luta pelo direito dos servidores e a tramitação de seus processos, maior agilidade, que com isso, talvez, fortaleceria mais a diretoria e ganharíamos mais credibilidade. É isso que o servidor está precisando no momento. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez aqui, mandando um abraço para todos e meu muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulinho, pela sua participação. O professor Davi tocou num assunto que é importante em relação ao salário que o servidor de Araruama está recebendo, né? Nos últimos anos, nesses 2 ou 3 últimos anos, uma das poucas categorias que recebeu percentuais de reposição foi a classe dos professores, o pessoal do magistério, que não engloba apenas os professores, mas também outros profissionais da classe, como orientadores pedagógicos e também os psicólogos, orientadores educacionais. Esses receberam em 2011 um percentual de reposição salarial de 10% e, nesse último pagamento, um percentual de 9%. Sendo que também temos outras classes de servidores que estão, como o professor Davi falou, há muito tempo sem ter qualquer tipo de reajuste. Algumas classes, como o pessoal da Guarda Municipal, receberam até gratificações, mas não houve uma revisão dos salários bases desses servidores. Inclusive, o professor Davi estava numa reunião que foi feita com o secretário de administração no último mês de agosto, em que o sindicato foi até o executivo pedir a revisão do plano de cargos e salários, pedir a revisão desses salários bases, já que tem alguns servidores que estão recebendo o seu salário base abaixo do mínimo nacional. O mínimo nacional hoje, em setembro de 2013, R$ 678. São casos de servidores que estão recebendo, por exemplo, salários base de R$ 420. Realmente é uma situação estarrecedora comparada à necessidade que o servidor de Araruama tem para a sua sobrevivência. Professor Davi, qual a análise que você faz desse encontro do sindicato com o executivo, na ocasião, um secretário de administração, o Wilson Celeróis, em que o sindicato pediu para que o executivo realmente dê uma atenção especial para essa questão? O sindicato colocou para o secretário sobre essa questão e o sindicato vai continuar se empenhando junto ao secretário para que esse pleito dos servidores seja atendido. Dá um exemplo, Pablo. Por exemplo, no caso do magistério, os professores aposentados posteriormente depois de 2001, eles não estão contemplados nesse reajuste de 9%, segundo informa o Instituto da Previdência, também porque o nosso salário, o base, ele ainda está lá atrás, né? Não tem sido alterado no salário base, o plano não tem sido alterado, não tem acompanhado essa atualização. Então, até os professores aposentados até 2001, eles ficam contemplados com os reajustes. Os que são aposentados, por exemplo, hoje, eles já ficam fora, porque o plano está defasado. E uma outra questão que eu queria colocar aqui, Pablo, é a questão da responsabilidade fiscal, que, segundo alguns, eles louvam essa iniciativa porque, na mudança das administrações, eles alegam que os prefeitos anteriores não tinham muito compromisso com essa questão e deixavam dívida para o sucessor. Mas parece que as provas são evidentes que isso não está funcionando nesse sentido. Nós costumamos dizer que essa lei ela tem sido usada só contra o servidor, porque toda vez que há um movimento de reivindicação salarial, a gente ouve que temos que observar a questão da responsabilidade fiscal. E existe até um movimento nacional dos prefeitos para ver como que a prestação dos gastos com a educação, os recursos do Fundeb, pudesse ser uma prestação à parte, não incluindo no total, porque isso aí gera um desequilíbrio, porque a verba do Fundeb é uma verba carimbada. E o prefeito também, por sua vez, o administrador, ele se vê na obrigação de, quando ele conceder aumento para a categoria do magistério, que embora tenha uma verba carimbada, tem que dar também para o restante do funcionalismo. E com muitos servidores, isso aí vai causar um desequilíbrio que com certeza vai ultrapassar o mínimo que a lei disponibiliza com gasto de pessoal.
Com certeza, professor Davi, essa questão é realmente importante. O sindicato vai continuar trazendo esse assunto, que é o orçamento de 2014, nesse espaço, no quadro A Voz do Servidor, já que estamos praticamente na reta final do segundo semestre e o orçamento, geralmente, ele é votado, né, na Câmara Municipal. Essa votação geralmente costuma ser no mês de novembro, então o sindicato, em nome do servidor municipal, ele realmente vai ficar atento se nesse orçamento vai incluir os benefícios e as necessidades que o servidor municipal de Araruama realmente espera conseguir. Principalmente se esse orçamento vai incluir valores que sejam condizentes com essas reposições que o servidor espera receber, que altere seu salário básico, para que realmente o servidor municipal de Araruama não receba salários básicos. Se a gente até procurar saber a realidade de outros municípios, talvez Araruama seja o município que esteja com uma situação de desvantagem em relação até a outros municípios aqui da nossa região. Eu vou pedir para o professor Davi, então, passar a sua mensagem de encerramento. Pois bem, nós esperamos que os nossos vereadores, os 17 vereadores, tenham um carinho especial com a questão do orçamento no que diz respeito ao pagamento de pessoal, a possibilidade de reajuste dos servidores de um modo geral e a questão também do pagamento das verbas rescisórias, que muitas vezes o servidor ele perde a esperança de não receber nem em vida. A questão desses processos, porque a prefeitura às vezes se alega que a prefeitura não tem dinheiro e vai pagar às vezes no ano que vem. Aí também não tem prazo, aí tem a questão de ser recalculado, aí fica transitando nos departamentos internos da administração dizer que os servidores não percam a esperança, o sindicato está atento. Nós estamos à disposição das comissões da Câmara para pensarmos junto a questão do orçamento 2014. O professor Davi tocou num ponto importante, que é realmente a questão da efetivação de um planejamento que realmente atenda às necessidades do funcionalismo. Pois, como o professor Davi falou, às vezes, como até em episódios anteriores, até recentes, o servidor ficou naquela expectativa de, por exemplo, no próximo ano conseguir aquilo que ele não conseguiu no ano anterior. E tem a surpresa de um posicionamento do Executivo que diz que o planejamento orçamentário acabou não incluindo aquilo que é reivindicado. Então, realmente precisa o servidor municipal estar atento sobre essa questão da elaboração do orçamento do próximo ano. Assim também como uma boa vontade do Executivo para, desde já incluir aquilo que o servidor municipal já espera há alguns anos. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Davi, de estar participando com a gente mais uma vez aqui do quadro A Voz do Servidor. Na última edição do A Voz do Servidor, eu disse que a Prefeitura pagaria uma parte do 13º salário, ou seja, o 13º salário proporcional ao funcionalismo naquele mesmo dia, na segunda-feira da semana passada, mas isso acabou não acontecendo. Eu passei aquela notícia de acordo com a informação que foi passada pela Secretaria de Administração e confirmada pelo Departamento Pessoal da Prefeitura. E vocês lembram que até eu coloquei no ar o depoimento de uma funcionária do Departamento Pessoal, uma gravação na qual ela falava sobre esse pagamento, sendo que ela enfatizou, quando encontrou comigo, que na verdade havia apenas afirmado que havia uma previsão do pagamento do 13º salário proporcional a ser realizado no último dia 16, enquanto que eu afirmei que o pagamento seria realizado naquele dia. Na verdade, a disponibilização do 13º salário proporcional começou a ser feita para o servidor na última quinta-feira, dia 19. E até de uma forma assim, de quem quer ajudar a gente a trazer uma informação mais exata aqui na Rádio Costa do Sol, nesse espaço que o sindicato utiliza, ela também falou: Pablo, olha só, quando eu expliquei que aquele funcionário que foi contratado, por exemplo, em fevereiro, receberia o 13º proporcional a 5 meses de trabalho, seria de fevereiro a junho, seriam 5 meses, e eu falei aqui no ar que seriam correspondente ao trabalho de 6 meses. E ela tem razão, porque se for contar de fevereiro, março, abril, maio e junho, vão ser 5 meses. Então, até agradeço a ela por estar trazendo essa colaboração para ajudar a gente aqui a passar uma informação mais exata para quem acompanha o quadro A Voz do Servidor. Esse espaço que o sindicato utiliza aqui na Rádio Costa do Sol também é um canal de esclarecimento do que é falado, do que é informado. O quadro do sindicato A Voz do Servidor vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira aqui dentro do programa Fala Cidadão. Eu desejo que até lá sua semana seja excelente. Deixo aqui o abraço do Pablo e até a próxima.